coisa que mais marcou minha existência até o momento, quando em 2016 para 2017 eu recebo uma mensagem no Facebook, no Messenger, de um padre, amigo meu, o padre Caetano Rizzi, e nessa mensagem ele bota assim: Marcos, preciso falar com você com urgência. O Vaticano precisa dos seus préstimos. Eu li aquela mensagem no primeiro momento, pensei, pô, tudo bem que minha carreira tá bacana, eu tô em São Paulo, nos hospitais bons, mas pô, operar o Papa, né? É demais. E aí deu mais uns 5 minutos, ele manda outra mensagem. Na verdade, tratava-se do processo inicial de canonização da Madre Teresa de Calcutá. Era que eu fosse o perito médico para poder estudar o milagre. Deixar claro que em momento algum eu falei que foi um milagre. Apesar de eu ser católico, acreditar em milagre, eu não atestei milagre. A igreja é que atesta o milagre. Eu fui o cientista designado pelo Vaticano para estudar e responder uma pergunta: existe explicação científica no ocorrido? Sim ou não? Se tiver explicação científica, o processo para. Se não tiver, a igreja dá início à parte canônica do processo. Mas no primeiro momento, a coisa me assustou, porque a gente é católico, mas a gente estuda um pouco de história. A gente sabe que a igreja católica na época da Idade Média teve um período conturbado, e a primeira coisa que me veio na cabeça foi: putz, e se eles estiverem querendo fabricar o milagre? E se eu estiver entrando num... Isso ia pegar minha fé de um jeito, ia me jogar no chão. Eu ia ficar sem chão, na verdade. Porque quando você cai no chão, você tem o chão, né? Eu ia ficar sem chão, eu ia desabar. E aí eu entro em contato com um colega meu, que era meu sócio na época, que não comunga a fé católica, deixar isso bem claro, que isso é importante. Aconteceu alguma coisa diferente com o paciente tal, que você atendeu no ano de 2008, no hospital tal? Ele falou: não aconteceu nada de diferente não. Desliguei o telefone e mandei uma mensagem pro Padre Caetano: ó, Padre Caetano, de verdade eu não tô vendo nada de milagre, nada diferente, mas eu queria mais informação, vamos conversar sobre isso tudo. E aí dá 5 minutos, o médico, o neuro que trabalhava comigo, me manda uma mensagem: Marcos, aconteceu sim, teve um negócio super diferente. Esse paciente estava em coma e depois de algumas horas a família tinha rezado, acho que para tal da Madre Teresa, alguma coisa, e o paciente acordou. E eu pego e mando uma mensagem pro Padre Caetano, falar: Padre Caetano, parece que realmente tem alguma coisa diferente. Só que assim, a minha primeira reação foi: o Vaticano precisa de mim, não tem um milagre, de repente pode ter alguma coisa diferente. E o Padre Caetano me responde: isso já é a Madre intercedendo pela canonização dela. Meu pai, o que o senhor quer de mim? Tem 6 bilhões de pessoas aqui na Terra. Por que eu tenho que participar disso? E tive um acesso de choro, que na época a Juliana chegou em casa depois, eu estava até desfigurado, de tanto que eu chorava, porque eu rezava, eu chorava, eu agradecia a Deus a oportunidade de participar disso, mas ao mesmo tempo isso me assustava. Eu tive um conflito interno gostoso e ao mesmo tempo assustador por conta de várias coisas. E aí eu recebo um outro documento que tinham montado um tribunal eclesiástico em Santos, e que estavam vindo pessoas do Vaticano, inclusive o Monsenhor Sarno, que é o responsável pelas canonizações da Igreja Católica. E o ano seguinte, que era o ano de 2016, 17, era o ano do jubileu. E eu estava morrendo de medo de estarem querendo criar um factoide. Ele falou pro padre assim: se eu tiver que mentir, eu não vou dar testemunho disso. Eu só vou dar testemunho se eu puder relatar o que eu li e o que eu vi. Então Marcos não queria mentir. Era o que era. E mesmo se a igreja não quisesse, ele não ia. Verdade. Ele me ligou, eu estava na rua resolvendo umas coisas e ele falou assim: Ju, aconteceu uma coisa, preciso que você venha para casa rápido. Eu cheguei em casa desesperada, achando que estava acontecendo alguma coisa. E ele falou assim: eu vou me ausentar por um período e você vai ter que confiar em mim. Eu falei: como assim? Você vai se ausentar, vai para onde? Ele falou assim: não, confia em mim. E aí eu cheguei para Juliana e falei assim: amor, eu tenho uma missão, eu vou ficar 4 dias fora de casa, você precisa confiar em mim, mas eu só te digo, você e os nossos filhos ainda vão ter muito orgulho do que eu estou fazendo. Ele só me deu, a única informação que ele me deu: eu vou prestar um serviço para o Vaticano. Era aqui na casa do bispo, na Ponta da Praia aqui em Santos. Cheguei lá, era um tribunal mesmo. Ele participou de reuniões na igreja,
com gente que veio do Canadá, que era responsável pela beatificação dela. E foi sendo entrevistado e tudo. E a gente não podia participar, nem saber o que estava acontecendo. Realmente, a Igreja Católica, ela respeita muito isso, não é fantasia. Então, eu estava sentado, o Monsenhor Sarno, cujo irmão é chefe de um serviço de neurocirurgia em Nova York, me recebeu, e a minha angústia qual que era? Será que estão querendo fabricar um milagre? Esse cara, sem nunca ter conversado comigo, sem nunca ter ouvido eu falar isso, porque isso eu não falei para ninguém, eu só pensei, me cumprimentou e falou assim, meio em italiano, meio em português: obrigado por você estar aqui. Só quero te pedir uma coisa. A gente não está aqui para fabricar um milagre. E você está aqui como cientista. Você não está aqui como... Já me falaram que você é católico. Você não está aqui como é católico. Você não está aqui para se emocionar. Você não está aqui para julgar a parte canônica. Eu quero que você leia o prontuário, analise o prontuário, ouça as testemunhas e no final você me responda uma pergunta. Existe explicação técnico-científica para o fato? Sim ou não, e por quê? E aí a igreja que toma as providências. Tinha um paciente, teve uma doença autoimune, então ele precisou tomar um remédio que baixava a imunidade. Por conta desse remédio que baixava a imunidade, ele teve problema para ter filho, mas teve, e não está aí a parte central. Mas a queda de imunidade propiciou que ele tivesse um abscesso no cerebelo, que é essa região aqui de trás. Esse cerebelo, ele tem uma portinha que chama quarto ventrículo, que é a passagem de água do cérebro para a coluna. Então, quando você tem alguma coisa que obstrua o cerebelo, ele fecha essa porta e acumula água, dá hidrocefalia, aumenta a pressão no cérebro, a pessoa entra em coma e morre. Eu li primeiro o prontuário, né? Aí uma série de testemunhos, e me chamou a atenção que a história era muito parecida. Era um episódio que tinha acontecido 8 anos antes. E as pessoas contando uma história muito parecida, de um paciente que chegou, estava tomando antibiótico já há 20 e poucos dias, um belo dia esse cara entrou em coma. Aí não conseguiram fazer a cirurgia dele de noite, por questões técnicas, a cirurgia ficou para outro dia de manhã. Cirurgia de urgência, de botar um catéter para drenar o cérebro dele e salvar a vida dele. E aí a família nessa noite começou uma novena para a Madre Teresa. Quando esse médico que trabalhava comigo chegou no dia seguinte, levou o paciente para o centro cirúrgico em coma. Na hora que foi anestesiar o doente, o paciente abriu o olho. O que eu estou fazendo aqui? Mas eu estou bem. E aí esse colega médico vai e repete a tomografia. A imagem que tinha antes e depois era muito parecida, mas o doente já não estava mais em coma. É como se tivesse uma represa que está fechada, e aí essa represa no dia seguinte continua fechada, mas não tem mais uma gota de água. Então eu não teria como explicar isso. E aí as pessoas foram contando a história muito parecida, até em relação ao horário, a hora que foi para o centro cirúrgico, a hora que voltou. E a gente ouviu 24 pessoas. Inclusive esse meu ex-sócio que não professa a fé católica, e ele sobre a Bíblia falou: eu não juro sobre a Bíblia porque eu não professo a fé católica. No último dia desse tribunal eclesiástico, eu sabia que eu ia ter acesso às imagens das tomografias. E aí veio uma das coisas mais lindas que já me aconteceu na vida. Era uma mesa gigantesca, e essa mesa eu fui botando todos os dias de internação do paciente com os exames. E aí fui lá, dia 1º de internação, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, e eu sabia que do dia 23 para o dia 24 poderia estar acontecendo um milagre. No 23º dia de internação eu levanto a tomografia, o acúmulo de água, que chama hidrocefalia, um abscesso no cerebelo, fechando essa passagem de água. E aí eu começo a rezar e falo assim: eu não estou aqui para me emocionar. Eu lembrava das palavras do Monsenhor Sarno. Eu não estou aqui como católico, eu estou aqui como cientista, eu tenho que ser frio. Durante esse processo de ouvir as testemunhas, eu tomei várias broncas, porque eu começava a chorar no meio do negócio. Porque não tem como, nessas horas, você separar o católico do médico, do cientista. E eu acho que a religião, ela não é ela não te priva de problema, mas ela é um escudo para a gente encarar essa vida, né, as dificuldades da vida. E aí eu estava lá, com a tomografia, com o acúmulo de água, e sabendo que aquele outro exame que estava ali dentro daquele envelope podia ser um milagre. Cara, na hora que eu levantei a outra tomografia e que eu vi que o abscesso estava lá do mesmo tamanho e que não tinha mais o acúmulo de água, naquele momento
por mais que eu tivesse que ser cientista, e eu fui cientista minutos depois, quando eu me acalmei e consegui fazer o relatório, eu me ajoelhei. E acho que eu passei 20 ou 30 minutos chorando e rezando e agradecendo a Deus a possibilidade de estar fazendo algo que vá tanto de encontro à minha fé. E aí eu me ajoelhei e falei, meu Deus do céu, eu não consigo explicar isso. E aí eu volto pro tribunal, e aí o Monsenhor Sarno conversava com o irmão dele lá em Nova York por mensagem, e eles iam com perguntas, eles realmente queriam, eu falo que foi mais difícil a canonização da Madre do que a prova de título de especialista. O grau, a dificuldade das perguntas, e você sabendo que aquilo que você está falando ali ia repercutir no mundo inteiro, foi algo que realmente deixa a gente emocionado e ao mesmo tempo sabedor da responsabilidade que a gente tinha ali. E aí acaba o tribunal eclesiástico e eu não respondo a pergunta, né? Aliás, eu respondo dizendo que não tem explicação científica. Volto para casa, Juliana chega, e aí, o que foi? O que aconteceu? Eu falei, não posso falar. Você tem que confiar em mim. E aí passaram aí uns 8, 9 meses, começa a tocar o telefone da minha clínica. Televisão da Índia, da China, de Calcutá, da Colômbia. Tinha saído, a Igreja Católica anunciou a canonização da Madre, e de repente eu recebo um convite em latim para eu estar na canonização da Madre. Cheguei para Juliana e falei, Juliana, agora eu posso te contar o que aconteceu. Lembra aqueles 4 dias que eu estava fora de casa? Lembro. Então, eu estava estudando sobre isso aqui. E o resultado final do meu estudo e da parte canônica do processo, né, que a igreja que faz, culminou na canonização da Madre, e a gente está convidado para ir para o Vaticano. E aí a gente embarca. E aí eu falei para ele, mas veja, agora eu vou ser frio e calculista com você. Você sendo católico e religioso do jeito que você não ficou tendencioso a dar esse voto ao catolicismo, né? Ele falou, não, de momento nenhum. Eu estava ali, não estava ali enquanto católico, eu estava ali sendo um profissional. E aí eu lembro que a gente chegou lá em Roma, e eu estava até com uma camisa do Museu Van Gogh, que é uma caveira. E falei para ela assim, Ju, eu quero ir pro Vaticano, vamos lá. E a gente saiu andando do hotel que a gente estava, que era perto da Fontana de Trevi, e fomos andando, de repente a gente caiu numa avenidona que tem um rio, e o castelo de Sant'Angelo, que é um dos primeiros castelos que tem já nas proximidades do Vaticano. Eu lembro que a gente chegou no castelo, quando eu olhei para a esquerda, eu vi o Vaticano lá no fundo. Eu comecei a chorar. Eu lembro que eu peguei meu celular e gravei um áudio para minha mãe, que é a grande responsável pelo fato de professar a fé católica. E começo a gravar um áudio para minha mãe, tentando gravar o que eu estava sentindo naquele momento, porque eu não conseguia filmar, eu não conseguia fazer nada, eu só chorava. Eu acho que eu andei 2 km chorando. E aí cheguei lá no Vaticano, e na hora que você chegava no Vaticano, do lado esquerdo tem a Casa das Irmãs da Caridade, é como se fosse uma ferradura, né? E eu tinha esquecido que eu tinha sido convidado para participar de uma missa dentro do convento das Irmãs de Caridade, onde a Madre Teresa morou, onde ela viveu, onde ela desenvolveu todo o trabalho social dela. Só que eu cheguei na frente, um monte de televisão vindo entrevistar aquela coisa toda, e na época eu lembro que eu só dei entrevista para poucas emissoras, e foram emissoras católicas. Porque eu tinha feito um pedido para o pessoal lá atrás, que eu não queria que meu nome fosse divulgado, eu não queria, porque aquilo eu estava fazendo pela minha fé, e eu acho que só o fato de eu ter sido escolhido no meio de 6 bilhões de pessoas para participar daquilo, já me bastava, já era muito além do que eu imaginava um dia viver. Eu comunguei pela primeira vez dentro do Vaticano, dentro da Casa das Irmãs da Caridade. Então foi uma missa muito intimista, uma coisa muito reservada e muito pequenininha. E a gente teve a oportunidade de conhecer a Madre Sucessora, a Madre Teresa. E ela fez questão de vir falar com a gente. Na hora que eu entro, a Madre Superiora, que ficou no lugar da Madre Teresa, estava dando uma entrevista para a CNN, ao vivo. Ela parou a entrevista e veio na nossa direção. Da minha esposa, da esposa desse meu colega médico e dele. E faz questão de mostrar o convento pra gente e dar um relicário pra gente, original da Madre Teresa, orado por ela mesmo antes dela morrer. De estar lá dentro foi muito marcante pra gente. Veja, o Marcos estava com uma camisa do Van Gogh,
E foi um momento tão mágico, porque a gente não estava preparado para aquilo. Acabou aquilo, no dia seguinte, a gente tinha missa. A gente acabou subestimando o horário, a gente saiu 3 horas antes para chegar na missa e mesmo assim a gente não conseguiu chegar onde a gente tinha o convite. A gente ia ficar no altar ao lado do Papa Francisco. Tinham 200 mil pessoas na praça. E aconteceram algumas coisas engraçadas nesse caminho, porque eu estava de terno, a Ju também toda vestida, toda bonita, e minha esposa é muito bonita, e aí ficou mais bonita ainda. E aí a gente indo no caminho, tiveram pessoas que reconheceram a gente no trajeto. Porque ali é uma ferradura e tinham vários bloqueios até chegar no altar. Quando a gente chega lá no altar, ou quando a gente ia chegar no altar na última passagem, a guarda papal barrou a gente. A gente mostrou o convite, que a gente tinha convite para estar lá. O guarda papal falou pra gente: eu sei que vocês deviam estar lá, o convite é de vocês, eu sei de tudo, eu sei quem vocês são, inclusive. Só que já tem gente de pé lá e ali não pode ficar ninguém de pé. Então vocês vão ficar sentados aqui. Para mim aquilo já me alimentou, porque só de eu estar no Vaticano, local onde é o centro da fé que eu professo, de convidado da canonização da Madre. E acabou que a gente não conseguiu estar no altar, a gente também nem fez questão. Só de estar ali, onde a gente estava, de ver o Papa de perto, de poder comungar ali dentro, na praça, foi muito marcante pra gente. Esses dias atrás eu estava conversando com a Juliana sobre o que foram aqueles dias, o que foi a energia, o que foi a... Parece que não fui eu que vivi aquilo. Coisa me extasiou.